Vivemos em um mundo extremamente tecnológico, onde existem plataformas em que o digital e o real, por vezes, se confundem. Para muitas áreas, isso é bastante positivo, e para a igreja também pode ser. Com o avanço da pandemia de Covid-19, o uso das mídias sociais tornou-se uma necessidade para a comunicação com os membros da comunidade e para a proclamação do Evangelho. Para discutirmos e refletirmos sobre essa importante questão, convidamos o pastor Felipe José, diretor de comunicação da IAP, secretário da Convenção Paulistana Central e pastor auxiliar na IAP Santana, casado com Juliana Menezes e pai do Pedro e do Samuel. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Felipe no palco da nossa conferência. Todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com vocês, poder rever alguns irmãos em Cristo, algumas pessoas que a gente tem o privilégio de conhecer há muito tempo. Quando eu falo há muito tempo, é há muito tempo mesmo. Deus me deu o privilégio de, desde criancinha assim, servir com os meus pais. Alguns aqui conhecem a minha mãe, principalmente nessa igreja, Diaconisa Marinete. Então, sempre quando eu venho aqui, eu trago essa referência na minha memória. Saber que muitas vezes Deus me permitiu caminhar com alguns desses irmãos. Na época que eu era menor, era bem arteiro, né? Fazia bagunça, aquela coisa na igreja. Mas Deus foi misericordioso comigo, muito bondoso comigo. E me trouxe até aqui. Aos irmãos que não me conhecem, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Felipe José. E antes que vocês façam bullying comigo, é Felipe José mesmo, não tem sobrenome. E se fizer bullying comigo, Deus vai mandar um raio e destruir você. Brincadeira. É isso aí, meu nome é Felipe José, esse aqui é meu Instagram. Se você desejar depois me seguir, entra lá. A gente tem algumas coisas que a gente compartilha na rede social. Então fica aí à vontade para você também nos seguir no nosso Instagram. Pela graça de Deus, eu sirvo na nossa igreja como secretário de uma das nossas convenções, a Paulistana Central, uma convenção nova, recém-criada, que fica aqui. E tem ali as igrejas mais centrais da cidade de São Paulo. E também sirvo a Deus, pela graça dEle, no Ministério de Comunicação Geral da nossa igreja. Então quero também já desafiar você, se você não segue as redes sociais oficiais da igreja ainda, você está cometendo um pecado. Pode ser que Jesus voltar agora, você corre o risco de não subir, porque Ele vai perguntar, você segue? E aí se você falar não, pode ser que Ele disse, então você não entra. Brincadeira, irmãos. Mas eu queria desafiar você a seguir as redes sociais da nossa igreja. Não sei se você tem acompanhado, mas aqueles que estão acompanhando têm visto que a gente tem dedicado muito tempo, esforço, para produzir conteúdo para servir a igreja. Hoje nós temos aproximadamente 13 programas acontecendo toda semana no canal da nossa igreja. Programa para as mulheres, programas que falam sobre teologia. Com a graça de Deus, agora a gente vai fazer um programa para as crianças. Muita coisa boa acontecendo lá. Eu queria desafiar você a conhecer um pouco mais os nossos canais oficiais da igreja. Promessistas Brasil, /TV Viva Promessa no YouTube e Promessistas Brasil em todas as outras redes sociais. Eu queria convidar você a acessar e a interagir conosco lá no conteúdo que a gente está produzindo. Antes da gente iniciar a nossa palavra com vocês, quero apresentar minha família para vocês. Eu costumo dizer que isso é importante, porque normalmente as pessoas veem os pastores ministrando em conferência ou numa pregação normal na igreja, e elas visualizam o pastor como se ele fosse um ser muito elevado. Mas, via de regra, não é assim. O pastor é uma pessoa normal como qualquer outra, passa dificuldades como qualquer outra pessoa, e pela graça de Deus, quem apoia o pastor é a família. Então, se hoje eu estou aqui, é porque Deus tem colocado essa turma aqui na minha vida. Eu queria que vocês conhecessem essa turma. Sempre quando vocês me verem fazendo alguma coisa pela igreja, ou me identificarem em algum lugar, orem por eles também. Está aqui na foto
A Ju, minha esposa, que alguns irmãos talvez conheçam por conta da Secretaria de Inclusão. Aquele mais branquinho, parecido com a Ju, que está do lado dela, é o Samuel, nosso filho. Samuca é o mais novo, tem 9 anos. Ele é autista e tem ensinado muito a gente sobre o Evangelho. E o Pedro, que está mostrando a língua ali, que está entrando na adolescência. Ele é o mais arteiro, vamos dizer assim. A coisa boa no Pedro é que ele é São Paulino. Então, graças a Deus, Deus converteu ele já na infância. Só que, para não ficar barato, o outro, sim, é isso que você imaginou. É isso. Sim, então o outro é corintiano e a gente ora para que Deus tenha misericórdia dele e possa ajudá-lo quando ele crescer, pela graça de Deus aí, mudar essa vida difícil que ele tem ao ser um corintiano. Brincadeiras à parte, essa é minha família, eu queria que vocês orassem por eles, tá bom? Ju, Pedro, Samuca e o pastor Felipe. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. A proposta é desenvolver com vocês rapidamente aqui esse tema, a influência das redes sociais. Então eu vou tentar ser aqui bem objetivo, por conta que a gente tem um relógio ali que fica me olhando e correndo contra a minha perspectiva aqui. Mas eu queria falar com vocês sobre esse tema, vou tentar ser objetivo, mas queria sua atenção, porque esse é um tema importante, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu queria começar apresentando exatamente essa questão, o que você precisa saber sobre as redes sociais. Talvez quando a gente fala sobre a influência das redes sociais, vem um monte de coisas na nossa mente que a gente gostaria de falar. Rede social, principalmente nesse tempo, é um tema muito conhecido. Talvez existam pessoas aqui que conhecem profundamente esse movimento de redes sociais, até mais especificamente do que a gente. A gente quer fazer um olhar aqui, um recorte específico para que a gente traga aqui para a aplicação do nosso dia, do nosso tema. Então, eu acho que é importante você entender o que é importante compreender sobre as redes sociais, o que você precisa saber sobre as redes sociais como base aqui para a nossa reflexão. Então, em primeiro lugar, você precisa saber, pelo menos na minha perspectiva, que as redes sociais, na verdade, são plataformas de relacionamento e de comunicação digital. Eu acho que é importante destacar isso. As redes sociais, elas são plataformas construídas, obviamente, pelos homens, para que as pessoas se relacionem nesse ambiente que nós chamamos de ambiente digital. E aqui eu trouxe alguns números que eu acho que são números impactantes para que a gente consiga pensar sobre esse tema. E esses dados aqui não são dados muito difíceis de conseguir. Se você entrar no Google e fizer a seguinte pesquisa sobre esses dados, em 60 segundos, quantas pessoas acessam o Facebook? Em 60 segundos, quantas pessoas acessam o Google ou pesquisam no Google? Então você vai ter um pouco essa referência que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, só para que a gente tenha uma ideia do poder e do alcance daquilo que a gente está tentando falar hoje para vocês. Em 60 segundos, segundo uma pesquisa feita no próprio Google, uma pesquisa simples, 1,3 milhão de logins é feito no Facebook. Ou seja, as pessoas estão se conectando nessa rede social. Essa pesquisa traz um outro dado interessante, que 4,1 milhão de pessoas fazem buscas no Google em 60 segundos. Eu acho que esse número é importante a gente frisar. Em apenas 1 minuto, nós temos 4,1 milhão de pesquisas acontecendo no Google no mundo. Um outro dado importante, que eu acho que talvez essa rede social tenha sido a rede que mais tem impactado as nossas relações, que tem a ver com o YouTube. 4,7 milhões de vídeos são assistidos em 60 segundos. Eu queria destacar isso porque, para mim, essa é uma informação bombástica, é uma informação impactante. Ou seja, 4,7 milhões de pessoas acessam essa plataforma em 60 segundos. Um outro dado interessante relacionado ao WhatsApp. Quem aqui tem WhatsApp? Olha só, a grande maioria das pessoas tem WhatsApp. E olha que dado interessante, 29 milhões de mensagens são enviadas pelo WhatsApp em 60 segundos.
Talvez enquanto eu esteja falando aqui, você está respondendo a alguma mensagem que alguém te mandou de algum parente aí no público, na plateia. Essa é a dinâmica e o poder dessa rede social. Um outro dado que aqui a gente verificou baseado no Gmail, 190 milhões de e-mails são enviados em 60 segundos. Com isso, o que eu quero apresentar para vocês? Que as pessoas, elas estão inseridas, elas estão conectadas nessas plataformas de relacionamento. As pessoas estão se relacionando por meio dessas plataformas. Enquanto nós estamos falando aqui, treinando, pensando sobre esse tema, muita coisa está acontecendo nesse universo digital. E nós não podemos desconsiderar isso. Aí eu trago uma frase de um jornalista americano, estudioso desse ambiente digital, Eric Qualman. Ele diz o seguinte: não temos como estar ou não estar nas redes sociais. A questão agora é como nós estaremos. Faz sentido isso para você? A questão não é se nós vamos estar ou não vamos estar. A questão é como nós vamos estar. Porque isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina, não só da nossa, mas de todas as pessoas, ou da grande maioria das pessoas que vivem nesse mundo. Isso faz parte da vida delas. Então, você precisa considerar isso, que as pessoas estão nessas plataformas de relacionamento. Uma outra coisa que eu acho que é importante que a gente considere, e aí eu trago aqui para a sua reflexão, como cristãos, nós precisamos olhar para essas questões e refletir sobre a nossa vida, no que diz respeito, obviamente, a esse ambiente da influência das redes sociais, é que as redes sociais, elas não são inofensivas. É importante dizer isso. Nós entendemos, alguns momentos antes, que as pessoas estão conectadas nas redes sociais. Elas fazem parte do mundo. E se nós falarmos aqui sobre os benefícios que as redes sociais nos trouxeram, nós vamos elencar vários benefícios, sim ou não? Sim, é uma grande bênção, em vários aspectos, esse ambiente, essas plataformas foram criadas. Porém, quando nós olhamos para elas, nós precisamos entender que elas não são inofensivas. Porque atrás das redes sociais existem o quê? Empresas. Faz sentido? As redes sociais, elas estão à nossa disposição porque algum empresário, algum intelectual criou ela pensando em uma única coisa. E o que o empresário pensa quando ele cria uma empresa? Em lucrar, ganhar dinheiro. A questão é, como os empresários que criaram as redes sociais, eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro como qualquer outro empresário, vendendo um produto. De forma básica é isso. Os empresários criam produtos e eles vendem produtos. A pergunta que vem na sequência é: qual é o produto que o empresário que cria uma plataforma de rede social vende? E eu acho que essa frase responde um pouco dessa pergunta. E essa frase foi dita por uma jornalista americana, também estudiosa sobre o assunto. Ela foi citada, se você assistiu aquele documentário, A Influência das Redes Sociais, alguma coisa assim, mais ou menos, tem no Netflix. Essa frase está lá, e a frase diz o seguinte: se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. É importante a gente entender isso. Conquanto as redes sociais sejam uma bênção e tenham questões importantes que ajudam a humanidade nos seus relacionamentos, nós precisamos considerar que elas não são inofensivas, que por trás dela tem um interesse, de certa forma, financeiro, e que eles vendem um produto nas redes sociais, e o produto que eles vendem é você, sou eu. E o que eles vendem nesse produto? O produto das redes sociais nada mais é do que a nossa atenção. Então, quanto mais você ficar preso, conectado em uma rede social, mais interessante é para o empresário daquela rede social. Porque ele usa o seu tempo como moeda de troca com outras empresas que querem vender coisas para vocês e para mim,
para nos influenciarem a comprar. Quantas vezes você já teve essa experiência? Você não queria comprar algo, só que você começou a ver ali no seu feed, seja no Instagram, seja no Facebook, aí deu aquela vontadinha, poxa, acho que eu podia ter esse negócio aqui. E de repente, quando você menos espera, o seu desejo foi influenciado e você está adquirindo alguma coisa, porque de certa forma, a plataforma prendeu a sua atenção e foi dando para você, entre um relacionamento e outro, aquilo que uma empresa gostaria que você tivesse, que é um produto qualquer. Pastor, qual é o mal nisso? Nenhum, faz parte do processo. O que a gente precisa saber é que isso é uma realidade dentro desse contexto das redes sociais. Aí eu queria chamar a sua atenção para um estudo que foi feito no Reino Unido, que me chamou muita atenção quando eu estava pesquisando sobre o tema. O estudo foi feito com 60 jovens entre 18 e 30 anos, que se autodeclaravam dependentes de celular, internet e redes sociais. Quando a gente fala smartphone, já está tudo conectado, porque ninguém usa o smartphone sem internet, ok? Então esse estudo foi feito com esses 60 jovens, e o estudo apontou um negócio interessante. Eles estudaram o comportamento cerebral desses jovens durante um período, e eles identificaram especificamente 2 movimentos ou 2 rompimentos neurais entre esses 60 jovens. Eles se autodeclaravam viciados ou dependentes de internet, de celular e de smartphone. Só que eles não eram, eles se autodeclaravam. Eles eram jovens considerados normais. Se você fizesse uma rotina, um check-up neles, você não ia encontrar nada. Só que eles se autodeclaravam, não, eu sou viciado, eu tenho uma dependência específica de smartphone, de estar conectado. Só que o estudo apontou que na mente deles, no cérebro deles, 2 conexões neurais começaram a demonstrar algum tipo de problema. E os estudiosos observaram que essas 2 conexões são as mesmas conexões que dão problema no cérebro de pessoas que têm algum tipo de vício. Ou seja, a pessoa é viciada em algum tipo de droga, ela tem problema nesses 2 neurônios, nessas 2 conexões, melhor dizendo. E esse mesmo problema foi identificado nessas pessoas que se autodeclaravam com algum tipo de dependência de celular, de internet ou do smartphone. Com isso eu quero dizer que a gente precisa acender um sinal de alerta dentro do nosso contexto quando nós falamos sobre as redes sociais. Porque elas são tão envolventes, elas nos cativam de tal forma, e elas têm um poder de alcance tão importante para a igreja nesse tempo. Mas se a gente não estiver atento, alerta, dentro desse ambiente, nós corremos um risco grande de desenvolver algum tipo de patologia que envolve vício. E aí em 2017, catalogaram-se na Organização Mundial da Saúde uma nova doença chamada nomofobia. O que é nomofobia? Nomofobia é o medo irracional de estar sem celular ou aparelhos eletrônicos em geral. Não é interessante que se tornou uma doença? E os estudiosos vão dizer que 1 a cada 4 crianças vai desenvolver esse tipo de doença, de 1 a cada 4 jovens vão desenvolver esse tipo de patologia moderna, trazida também por esse advento das redes sociais. Ou seja, de alguma forma, as redes sociais, elas têm um poder de nos viciar, de a gente se tornar um escravo desses movimentos digitais que nós conhecemos. Olha que coisa interessante essa frase. Existem apenas 2 indústrias que chamam os clientes de usuários, a de drogas e a de softwares. É importante a gente perceber isso, e aqui eu não quero assustar vocês sobre esse ambiente, mas eu quero fazer você pensar se a gente não tem entrado nesse ambiente, e em vez de influenciarmos esse ambiente, de controlarmos esse ambiente, nós acabamos sendo controlados por esse ambiente. Eu queria fazer um teste rapidinho com você aqui, para ver se você tem
ou não alguns traços dessa doença criada, onofobia, esqueci o nome aqui, nomofobia, perdão, nomofobia. Queria fazer um teste com você. Se você tiver o seu celular aí, pode anotar. Se você tiver uma caneta, queria que você anotasse. Eu queria rapidamente, são 7 perguntas aqui, a gente faz rapidinho, para você identificar aí se você tem algum tipo ou algum traço dessa doença moderna. Pode ser? Eu peguei esse teste, obviamente, numa revista que a gente estava pesquisando, eles apresentam, não é um teste exato, mas ele pode dar um sinal que se você estiver em um nível de risco ali, que você pode ter esse tipo de problema. Todos preparados? Eu não posso perder muito tempo. Todos preparados para o teste? Então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas, e a ideia do teste é tentar ajudar você a descobrir se a sua relação com o seu celular, com o seu smartphone, ela é segura ou não, beleza? Então vamos lá, vamos tentar responder algumas perguntas, e aí você responde sim, às vezes ou não, ok? Todos entenderam? Beleza. Ó, primeira pergunta. Acorda de madrugada para verificar mensagens e notificações? Aí você responde aí para Jesus ver sua resposta, se ela é sincera. Você vai responder sim, às vezes ou não. Aí você identifica a melhor forma de você escrever aí para você identificar a resposta que você deu. Você coloca número 1 e a sua resposta, beleza? Pergunta 2. Prefere ficar nas redes sociais a conversar com amigos e familiares? Sim, às vezes ou não. Seja sincero, ninguém vai ver a sua resposta, tá bom? Guarda aí direitinho, não deixa ninguém ver, mas seja sincero com você mesmo, que eu acho que vale a pena fazer esse teste. Só para incentivar vocês, depois eu conto o meu resultado, para eu não perder minha salvação aqui, tá bom? 3. As pessoas reclamam do tempo que passa na frente do smartphone, que você passa na frente do smartphone? Responde aí, sim, às vezes ou não. Pergunta de número 4, pode ser? Vamos lá. Sente ansiedade ao ficar desconectado? Sente ansiedade ao ficar desconectado? Sim, às vezes ou não. Pergunta de número 5. Tenta esconder dos outros o período gasto no celular? Responde sim, às vezes ou não. Pergunta de número 6. Negligencia tarefas para ficar mais tempo teclando no celular? Responde aí. A última pergunta, o teste é bem rapidinho, já está terminando. Sua produtividade no trabalho é afetada pelo excesso de uso? Aí você vai responder lá, sim, às vezes ou não. Agora eu vou passar para vocês uma tabelinha, para que vocês adicionem um valor à sua resposta. Eu vou dar aqui 1 minuto e meio para que você faça isso também de forma rápida, tá ok? Então, a resposta que você colocou sim, você vai colocar 3 pontos, ok? A resposta que você colocou às vezes, você vai colocar 2 pontos. E a resposta que você colocou, não, você vai colocar apenas 1 ponto. Beleza? Depois que você fizer isso, você soma o valor de todas as suas respostas. Então, vou dar um tempinho aqui para que você faça. Uns 30 segundos, eu acho que já é o suficiente para que a gente consiga fazer essa soma. Ok. Olha o resultado. Obviamente que é um resultado aproximado. E eu queria que você considerasse isso. Se você fez até 7 pontos, segundo essa pesquisa, a sua relação com o celular encontra-se em níveis seguros, ou seja, você não tem nenhum problema, teoricamente, de se viciar ou de estar dependente do seu smartphone, do seu celular. Se a sua pontuação foi de 8 a 14 pontos, procure moderar o uso. Se não conseguir, considere buscar a ajuda de um especialista. Então, acho que vale a pena você considerar isso também. Agora, se a sua pontuação foi acima de 14 pontos, cuidado, você pode estar viciado. Nesse caso, a terapia é recomendada. Obviamente, como eu disse, é um teste simplificado, mas eu acho que vale a pena a sua consideração. Para dar exemplo para vocês, eu fiz o teste e o meu resultado deu 11. Eu vou refazer com um pouco mais de sinceridade, quem sabe Deus pode
mas eu acho que deu 11. Deu 11 o meu teste. Olha só, já estou com um sinal amarelinho ligado aqui de alerta. Agora, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Você conseguia desligar o seu telefone agora? Desligar ele aí. Aqueles que puderem, tiverem essa coragem, faça isso. Ó, a gente está aqui na conferência, não vai sair daqui. Obviamente, às vezes você está esperando alguma coisa, tem alguma preocupação em casa, não faça isso, porque essa não é a ideia. Mas eu queria desafiar você. Você teria coragem de desligar o seu celular e falar assim, ó, não vou atender até o intervalo. Depois eu volto se necessário. Então fica aí o desafio para vocês. O que eu quero que os irmãos entendam, o que eu quero que vocês compreendam, é que nós estamos conectados nesse mundo virtual. Isso faz parte da nossa realidade. O que é importante que nós entendamos também é que esse mundo virtual, as redes sociais, elas não são inofensivas. De alguma forma, elas tentam nos manipular, elas tentam nos aprisionar, elas tentam nos cooptar para viver no ambiente e no tom delas. O desafio que eu acho que nós, como igreja, temos é usar a potencialidade desse ambiente digital para cumprirmos a nossa missão. E aí eu queria apresentar para vocês algumas propostas acerca do que Deus espera da gente nesse contexto de redes sociais. Obviamente que vocês, como maduros que são, vão interpretar que eu não estou demonizando as redes sociais. Eu estou levantando alguns sinais de alerta, que eu acho que são importantes, que todo filho de Deus, todo discípulo de Jesus, entenda nesse ambiente. Mas o que eu quero propor agora é, pelo menos na minha visão, aquilo que Deus espera de nós quando nós estamos envolvidos e inseridos nesse ambiente. Eu quero começar essa minha reflexão com vocês com a frase de Santo Agostinho. Agostinho disse isso no século IV, no século V, basicamente. E olha só que profunda a frase de Agostinho. Ele diz assim: não sacia sua fome quem come pão pintado. Vou repetir. Não sacia sua fome quem come pão pintado. O que Agostinho está querendo dizer aqui? Que é impossível alguém se alimentar de um desenho, de um pão que foi pintado em uma folha, comer aquela folha, porque ali tem um desenho de um pão, e se sentir saciado. É isso que Agostinho está dizendo. E eu penso que se a gente fizer um paralelo com as redes sociais, talvez isso possa ser aplicado dentro do nosso contexto. Porque nós vivemos num ambiente, principalmente de relacionamentos digitais, em que as pessoas estão procurando alguma coisa. Elas querem se relacionar, elas querem ser importantes, elas querem ter amigos, elas querem fazer desse ambiente um ambiente onde elas se sintam bem. Elas querem se alimentar de alguma coisa. Só que basicamente esse ambiente de redes sociais, ele é um pão pintado. Conquanto seja bonito, tenha alguma utilidade dentro de uma decoração, ele não consegue saciar a fome da alma humana. Conquanto as redes sociais tenham características que potencializam a nossa capacidade na pregação do Evangelho, das nossas interações sociais, ela não consegue, de forma prática, abraçar a gente, chorar com a gente, caminhar com a gente. Então eu penso que Deus espera dos seus filhos uma postura inspiradora diante daquilo que as redes sociais oferecem para a gente. Eu queria propor para vocês alguns caminhos. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que as redes sociais é um novo campo missionário. Repita comigo, as redes sociais é um novo campo missionário. Eu penso que todo discípulo de Jesus precisa entender e enxergar isso nas redes sociais. Pensem comigo, quando a igreja vai enviar um missionário transcultural para um outro país,
Quais são as preocupações que a igreja tem? Que esse missionário conheça a cultura, que esse missionário encontre pontos de contato dentro dessa cultura, que esse missionário pregue o evangelho nessa cultura e que o poder do evangelho redima essa cultura. Eu penso que como missionários num novo tempo, missionários num ambiente digital, nós precisamos também conhecer a cultura que nós estamos inseridos. Não é pecado você ter contas nas suas redes sociais. Muito pelo contrário, eu penso que você precisa ser antenado, precisa conhecer o que está pela frente e o que está por trás de todo o movimento que envolve as redes sociais. É necessário que você seja uma pessoa ligada, conectada, porque você é um missionário em um novo campo de missão. Segundo lugar, é importante que você encontre pontos de contato dentro desse contexto, dessa cultura. Lembre-se, você é um missionário. Como missionário, você está alerta. Às vezes um amigo seu posta uma foto triste, que ele está num dia difícil. O que é aquilo para você? Não é só uma oportunidade de curtir e falar alguma coisa sem sentido, sem propósito, alguma coisa vazia. Aquilo é um ponto que você pode entrar para a pregação do evangelho, porque você é um missionário, você tem consciência disso. Esse é o seu campo missionário. Então você precisa fazer pontos com a cultura. Além de fazer pontos com a cultura, é importante que você anuncie o evangelho, que você pregue o evangelho, porque com a pregação do evangelho, aquilo que há de ruim nesse ambiente de rede social vai sendo transformado pelo poder do evangelho. Eu penso que essa ideia é simples, é uma ideia tranquila de a gente assimilar. Como nós podemos fazer a diferença nesse ambiente digital? E aqui, para concluir aqui a nossa compreensão sobre o tema, eu sei que aqui, além de líderes, nós temos pastores que pensam como a igreja, do ponto de vista da comunidade, pode se posicionar nesse ambiente. Eu queria sugerir aqui pelo menos 3 passos em cada uma dessas áreas. Como você, que é um discípulo de Jesus, pode se comportar para que você tenha relevância, cumpra a sua missão nesse ambiente, e como a igreja, como comunidade, pode se comportar para que ela cumpra também a sua missão nesse ambiente. Então, como discípulo de Jesus, eu queria propor para você, pelo menos, esses 3 caminhos, esses 3 passos. Em primeiro lugar, busque uma vida com Deus fora das redes sociais. É muito importante que você tenha uma vida com Deus fora das redes sociais. Porque se você não tiver uma vida fora das redes sociais com Deus, é quase que impossível você demonstrar a sua comunhão com Deus no ambiente de rede social. E aí eu queria desafiar você para você pensar sobre isso. Esses dias eu ouvi um vídeo, não sei se foi no Instagram ou no YouTube, que mostrava como se fosse um meme. A pessoa estava com a Bíblia trocada pelo celular dela. Então ela fazia com a Bíblia tudo o que ela fazia com o celular. Então tem gente que lava a louça com o celular ligado. Tem gente que assiste filme com o celular do lado. Tem gente que conversa com as pessoas com o celular do lado. O celular está muito próximo. E nesse meme ele trocou o celular pela Bíblia. Então ele fazia tudo com a Bíblia. Eu penso que é uma brincadeira, mas faz a gente pensar como tem sido a nossa relação com a Bíblia, com a nossa vida devocional. Nós estamos cheios de pessoas querendo mudar o mundo na internet. Eu, como líder do Ministério de Comunicação da igreja, eu recebo semanalmente várias mensagens. Pastor, nós devemos fazer isso, um Reels, não sei dos quantas, tal. Querem mudar o mundo no ambiente digital. Mas não oram. Mas não leem a Bíblia. Mas não fazem uma devocional. Mas são especialistas. Vamos mudar esse ambiente. Mal sabe eles que foram cooptados pela rede social, pelo sistema, que são manipulados pelo sistema, porque o sistema dá tudo aquilo que você gosta. E você já reparou que as igrejas na rede social
sempre são mais interessantes do que a sua. Os grupos de louvores na rede social sempre são mais bonitos do que o seu. Sabe por quê? Porque a rede social dá o que você quer ouvir, o que você quer ver. Você precisa entender que antes de ter uma vida e acontecer uma revolução no ambiente digital, você tem que ter uma vida com Deus. Segundo lugar, lembre-se que você é um missionário digital. Não se esqueça disso. E talvez esse conceito, do ponto de vista pessoal, é o que mais me desafia. Se vocês não entenderam muita coisa do que eu disse, se isso ficar gravado no coração de vocês, eu acho que muita coisa começa a mudar. Você é um missionário num campo missionário. Você sempre não quis ser um missionário? Agora Deus te deu um campo. Aí eu faço uma pergunta para você que envolve a aplicação de número 3. Seja parte da igreja nas redes sociais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é o Instagram da sua igreja local? Todo mundo vai falar o Instagram institucional. Mas sabe qual é o Instagram da sua igreja no Instagram? O seu. O meu Instagram é o Instagram da igreja. Sabe qual é o Instagram da igreja de Santana? Felipe J7. Porque se eu não for a igreja nesse ambiente, nós não vamos construir um Instagram institucional para ser a igreja. Porque as pessoas não seguem instituições, as pessoas seguem pessoas. Então eu queria desafiar você como discípulo de Jesus a olhar para esses 3 passos básicos. Em primeiro lugar, busque uma vida com Deus fora das redes. Segundo lugar, lembre-se que você é um missionário digital. Terceiro lugar, seja parte da igreja nas redes. Ou seja, de hoje em diante, o Instagram da igreja é o seu Instagram. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Eita Deus, vou pentecostal mesmo aqui, pastor. Agora, do ponto de vista de uma comunidade, o pastor está pensando aqui, legal, pastor, e agora? Eu estou lá na minha igreja, mas eu quero que a minha igreja cumpra o papel dela nesse ambiente, como comunidade do reino de Deus. E aí eu queria propor para você aqui pelo menos 3 passos também. Eu acho que 3 passos é bem rede social, né? Todo mundo gosta de 3 passos, 5 passos. Então aqui é 3 passos para ficar simples e você gravar no seu coração. Então, em primeiro lugar, pastor, líder de comunicação que está me ouvindo aqui, você que tem o desejo de que a sua igreja tenha uma relevância nesse ambiente digital, obviamente que tem muitas coisas, mas eu queria propor essas 3 que eu acho que elas são necessárias. Em primeiro lugar, comunique além das lives. Desde quando surgiu a pandemia, parece que uma boa parte da igreja limitou comunicar o evangelho no ambiente digital a fazer live. Quem sabe aqui qual é a pergunta que eu mais respondi no período do comecinho da pandemia, relacionado à comunicação na nossa igreja? Quem quer chutar aqui? Qual a pergunta que eu mais recebi? Como fazer live? Qual o programa de live? Gente, era um negócio absurdo. As pessoas me perguntavam assim, pastor, qual câmera eu compro? Eu não sei, eu sou só pastor, eu não sei como. Obviamente você estuda, mas as pessoas querem saber o como. Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? E pegaram a live como uma referência. Então tudo é live. Eu preciso fazer a melhor live. A minha igreja precisa transmitir a melhor live. Só que live é uma parte da comunicação da igreja. Se a igreja não tiver live, não vai ser mais igreja? Não. Vamos ter uma live organizada, bem feitinha, bem produzida, vamos, amém. Mas não é só isso. Eu penso que os pastores que estão me ouvindo precisam treinar os seus líderes para entenderem isso. E os líderes de comunicação que estão aqui precisam entender isso também. O ambiente digital, por meio das lives, não se resume o que a igreja pode fazer. Eu queria atrelar para você uma sugestão aqui. Na sua igreja tem um ministério de recepção? Tem um dado feito uma pesquisa feita numa igreja aqui em São Paulo, uma igreja batista grande, e eles fizeram uma pesquisa para identificar como os novos convertidos se comportavam ao serem convidados para estarem na igreja deles. E eles identificaram um dado interessante. Segundo essa pesquisa que foi feita nessa igreja batista aqui em São Paulo, as pessoas elas se encantam ou não pela igreja, quando vêm visitar a igreja pela primeira vez,
nos 8 primeiros minutos. Ou seja, em 8 minutos, segundo a pesquisa, as pessoas, elas definem se elas têm o desejo de continuar criando relacionamento com essa comunidade ou não. Então, assim, às vezes nós nos preocupamos apenas com aquilo que é online, mas esquecemos daquilo que é offline. Então, imagine que uma pessoa veja a sua igreja lá, ame a live da sua igreja e queira visitar a sua igreja. Quando ela chega na sua igreja, ela não é bem recebida, as pessoas não dão atenção devida para ela. Essa pessoa nunca mais volta na sua igreja, porque é como se fosse uma propaganda enganosa. Poxa, mas lá no YouTube é tudo lindo. Aí quando chega aqui é um negócio trágico. Então pense em comunicação além das lives. Segundo lugar, direcione a sua comunicação. Na comunicação nós temos aquilo que nós chamamos de grande audiência, de média audiência e de pequena audiência. A grande audiência é todo o ambiente digital. Pessoas que estão aqui em São Paulo, mas pessoas que estão do outro lado do mundo. Então existe comunicação que a igreja local faz que alcança a grande audiência. E existe comunicação que a igreja local faz que alcança a média audiência. Quem é a média audiência? É pessoas que não estão tão longe da igreja, que conhecem a igreja, que têm algum relacionamento com a igreja, mas elas não participam ativamente da comunidade. Existe uma outra coisa que nós chamamos na comunicação de pequena audiência. E quem é a pequena audiência? É a igreja aqui, ó, as pessoas que estão no bairro, aquelas que estão próximas. Então, como igreja, nós precisamos ter essa percepção como comunidade. O que da minha comunicação é para a grande audiência, o que da minha comunicação é para a média audiência e o que da minha comunicação é para a pequena audiência. E aí eu entro na terceira sugestão: conduz as pessoas para um relacionamento comunitário presencial. No marketing digital, e eu não sou especialista, mas daquilo que eu já li e estudei, eles têm um conceito chamado funil. E o que é o funil? O funil é quando uma empresa desperta em você um desejo que você nem imaginava que existia. Quando ela despertou esse desejo em você, ela apresenta-se como uma opção do produto que você agora tem o desejo de comprar. E ela vai fazendo isso por meio de uma estratégia que eles chamam de remarketing. Já viu isso? Você está lá almoçando, daqui a pouco, parece que tem um espírito olhando para mim aqui, que apareceu no meu WhatsApp, ou no meu Instagram, no meu Facebook. Exatamente aquilo que eu pensei. Mas tudo isso é uma estratégia desse ambiente digital. E depois que eles despertam e apresentam como uma opção, eles tentam te conduzir para um carrinho de compras, onde você vai fechar a sua compra e sanar o seu desejo. É um conceito dentro do marketing digital. Pois bem, eu penso que, respeitando e guardando as devidas proporções, é uma estratégia inteligente. Porque as pessoas são despertadas ao desejo de Deus numa grande audiência. Depois nós nos apresentamos como uma opção numa média audiência, até que essas pessoas venham à igreja numa pequena audiência. Então, qual é o objetivo de quem comunica numa comunidade? É conduzir as pessoas que veem a sua comunicação, o seu alcance, conduzir elas a um relacionamento comunitário, presencial, um relacionamento onde você consiga interagir com ela. Então, o desafio para que a gente desenvolva como comunidade nesse ambiente digital é fazer as pessoas percorrerem esse ambiente. Como você faz isso? Tem inúmeras estratégias, e aí eu não vou dar aula desse assunto aqui, mas você é uma pessoa inteligente, que pesquisa, você pode saber como aproxima as pessoas da sua comunidade. Por exemplo, uma única dica: você já fez caixinhas de pergunta no Instagram da sua igreja? De alguma forma isso comunica, as pessoas vão se aproximando, elas vão vindo, e a ideia é que elas venham até que elas tenham um relacionamento presencial com vocês. Eu quero terminar, porque meu tempo já está indo, citando para vocês o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. A palavra de Deus diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu penso que esse texto de Mateus, dito num dos maiores sermões de Jesus, ele pode ser aplicado também à nossa prática na vida digital. Nós precisamos, como cristãos e missionários digitais, nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz. E a minha oração é que, de alguma forma, aquilo que nós vimos aqui gere em nosso coração o desejo de olhar para esse ambiente com um olhar missionário para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos e muito obrigado.